Rússia usa mísseis balísticos intercontinentais pela primeira vez em uma guerra na Ucrânia. Veja na matéria. Nesta última quinta-feira, 21 de novembro, a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental, também conhecido como ICBM, contra a cidade de Dnipro, na Ucrânia, marcando o primeiro uso conhecido desta poderosa arma na guerra, conforme informou a Força Aérea Ucraniana. Os ICBMs são projetados para carregar ogivas nucleares ou convencionais a milhares de quilômetros, mas não foi especificado o tipo de ogiva usado no ataque, que partiu da região de Astrakhan, na Rússia. A investida atingiu empresas de infraestrutura crítica de Dnipro, causando danos em uma empresa industrial e provocando incêndios. 2 pessoas ficaram feridas, segundo o governador regional Serhiy Lysak. A Ucrânia também relatou que 6 dos 7 mísseis de cruzeiro KH-101 disparados pela Rússia foram abatidos, além de um míssil hipersônico Kinzhal, que também foi utilizado. Este ataque ocorre em meio ao aumento de tensões na guerra, que já ultrapassam 1000 dias. Nos últimos dias, a Ucrânia disparou mísseis Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido contra a região russa de Kursk, e lançou mísseis ATACMS autorizados pelos Estados Unidos contra alvos russos. Moscou alertou que ataques em seu território representam uma grande escalada no conflito. Em paralelo, Vladimir Putin anunciou a produção em massa do míssil hipersônico Oreshnik após seu uso inicial contra a Ucrânia. O armamento até então desconhecido foi destacado por sua capacidade de transportar múltiplas ogivas que seguem trajetórias diferentes, dificultando a interceptação por sistemas de defesa. Putin classificou o desempenho do Oreshnik como motivo de orgulho e admiração, informando que ele será crucial para resolver questões de segurança do país. A revelação do uso do Oreshnik veio horas depois da Ucrânia acusar a Rússia de lançar um ICBM contra Dnipro, acusação negada por Putin, que destacou o uso de um novo projétil no ataque. A escalada militar, com o emprego de armamentos avançados e o envolvimento de países ocidentais, reforça a complexidade do conflito e evidencia a disputa tecnológica e estratégica em curso no cenário internacional. Bom, é importante mencionar que os mísseis balísticos intercontinentais, eles são apenas uma forma de transportar armas nucleares. O fato de ter mandado esses mísseis e atacado a Rússia, a Ucrânia, não, eles são usados como porta-mísseis nucleares. Eles são mísseis que são usados para poder lançar coisas nucleares, mas não necessariamente mandam ogivas nucleares. Então, o ataque não teve o estrago que normalmente aconteceria, exatamente por isso. Porque não é usado, ele é usado para transportar mísseis nucleares, ogivas nucleares, mas nesse caso não foi o que aconteceu. Mas abre precedentes para outras situações, né, Max? Porque além do fato de usar os ICBMs para poder mandar mísseis para lá, para a Rússia, perdão, os ICBMs não para a Rússia, para a Ucrânia, eles também agora criaram um novo tipo de míssil que pode ser tão perigoso e tão difícil de detectar quanto esse. E foi uma surpresa para o mundo todo. A Rússia ela vem conseguindo aumentar seu poderio de fogo há muitos anos, né? Sua autodefesa aí. E essa matéria, ela tem um pouco a ver com a matéria que nós acabamos de discutir anteriormente, onde a gente citou aí o Biden, né? Que está saindo do poder e termina criando possíveis problemas para o próximo presidente, em razão dele ter autorizado que a Ucrânia ataque a Rússia com mísseis americanos, né? E ligado também à OTAN. E a resposta do Bush foi essa: se de fato vocês enviarem mísseis com alcance maior do que já vinha acontecendo usando armas americanas e de país aí do OTAN, eu vou responder com o que eu tenho de maior defesa. E eu acredito que, apesar do poder de fogo que
que o Vladimir tenha, ele não usou ainda aquilo que ele tem de poder de fogo de um país tão próximo que é a Ucrânia, aí, que esse conflito já se arrasta há muito tempo já. Mas eu acredito que, pelo pouco tempo que resta, acho que vai ter um bom senso por parte da Rússia, até porque eu acredito que o Donald Trump esteja dialogando com ele para que não cause um estrago maior, não só a Ucrânia, né, mas ao mundo, porque uma guerra, terceira guerra, e se iniciar não vai ser bom para nenhum dos países, nem para a Rússia e nem para os países possivelmente atacados. Ele falou que se continuar esses ataques, ele tem condições de atacar até o próprio Estados Unidos. Mas eu acredito que o diálogo vai prevalecer e o diálogo, de fato, vai ser o melhor caminho nesse momento de conflito que o Biden parece que ele está falando, estou entregando um mandato, não tenho mais nada a ver, literalmente, no futuro com isso, que se exploda. Mas ele não está pensando no bem da sociedade americana, né? Que vira alvo de um país que não é tão confiável e já tem os problemas internos vinculados aos Estados Unidos. Bom, é importante para as pessoas entenderem que os mísseis balísticos intercontinentais já indica que eles são de longo alcance, ou seja, eles são para atingirem países de outro lado do mundo. E toda vez que um ICM é acionado de alguma forma, antes de ser acionado, a todos os países existe um tratado que tem que avisar os países, tem que ligar para esses países antes, dizendo que um ICM vai ser lançado. Por quê? Porque por esse tratado antigo, caso um ICM seja lançado e não seja avisado os países que fazem parte desse tratado, automaticamente, quando o sistema de detecção de ogivas nucleares dos Estados Unidos ou de qualquer outro países detectam que essas ogivas foram lançadas de alguma forma, automaticamente o presidente americano tem cerca de 5 minutos para tomar uma decisão se vai rebater aquela ogiva nuclear, lançando outra ogiva nuclear, ou lançando um para rebater e outra para poder contra-atacar. Então, a Rússia fez essa declaração antes, ligou antes, a Rússia fez o comunicado aos Estados Unidos dizendo que esse míssil seria lançado na Ucrânia para evitar que automaticamente os Estados Unidos lançassem uma outra bomba para poder rebater aquela bomba e até mesmo fazendo um contra-ataque na Rússia. Todos os países que detêm mísseis nucleares, que detêm esses ICBMs, têm que declarar antes de lançar, porque o lançamento indiscriminado dessa arma pode ativar, durante 5 minutos, pode ativar o sistema de alerta de países que também possuem para contra-atacar. Então a Rússia não faria isso. Os Estados Unidos só não fez um alerta muito maior em relação a isso porque sabia que a Rússia não atacaria com ogiva nuclear, atacaria simplesmente com esse vetor, ou seja, o vetor, a arma que carrega ogivas nucleares, mas que não necessariamente são usadas para carregar somente ogivas nucleares. Então é importante que as pessoas entendam. Antes de lançar o ICBM, todo país que possui armas nucleares tem que comunicar todos os países que possuem armas nucleares para que evite uma retaliação imediata e espontânea desses países. Quer fazer outra coisa? Justamente isso. E o Bush, o Putin, ele mostrou que ele tem algo que pode chegar além do que se imaginava, né? Se vocês continuarem, eu vou te mostrar que eu tenho todo o poder de alcançar até os Estados Unidos ou qualquer outro país que eu queira alcançar. Mas, apesar de ser tratado como um louco, o Putin, né, frio e calculista, eu acredito que ele não está a ponto de perder o juízo e tomar essas decisões, até porque os Estados Unidos, por si só, já tem um grande poder para combater o próprio Putin aí. E aí tem todos os países coligados com a OTAN e outros países, né, que podem também entrar nessa guerra contra a própria Rússia. Não acredito que ele vai acirrar tão assim a ponto de chegar a uma guerra, terceira guerra mundial, a troco de praticamente nada, né? É isso aí. A guerra trazendo todos os prejuízos que precisam trazer, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo no mundo,
todos os países precisam, todas as pessoas, mesmo que não fazem parte desse ciclo de guerras, como os Estados Unidos ou no caso, Ucrânia e Rússia, todos os países do mundo precisam ficar preocupados com isso e atentos, porque qualquer decisão errada que seja tomada em qualquer um desses países vai afetar o mundo inteiro. Vamos para a nossa próxima matéria. Ucrânia solicita defesas aéreas para se proteger de novos ataques da Rússia. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, que seu ministro da Defesa, Rustem Umerov, já está realizando reuniões com aliados para solicitar novos sistemas de defesas aéreos capazes de proteger vidas de novos riscos, após o lançamento nesta última quinta-feira, 21 de novembro, do míssil balístico Oreshnik por parte da Rússia. Abre aspas. Hoje foram descobertos mais detalhes sobre o míssil que a Rússia usou para atacar Dnipro e daremos todos os detalhes aos jornalistas e à imprensa internacional, fecha aspas, declarou Zelensky durante seu discurso diário. O mundo deve conhecer a verdade e perceber que o único que não tem paz é a Rússia, e é por isso que a Rússia precisa de uma escalada, acrescentou. Fontes do exército ucraniano já haviam relatado à agência de notícias Ukrinform que Kiev pedirá aos Estados Unidos que transfiram armas capazes de abater mísseis intercontinentais como o sistema Patriot modernizados ou sistemas de mísseis Aegis. Além disso, a Ucrânia exigiu nesta última sexta-feira, na reunião de emergência da Organização de Tratado Atlântico Norte, a OTAN, em resposta ao lançamento do míssil balístico pela Rússia. Por outro lado, Zelensky criticou em seu discurso a suspensão da sessão desta sexta-feira do parlamento devido à informação dos serviços de inteligência de que poderia ocorrer um ataque contra a capital e disse que a situação não pode ser usada como desculpa. Se não houver alarme aéreo, o Estado, a indústria, as embaixadas e todos devem continuar trabalhando, ressaltou depois do seu governo ter criticado nesta semana o fechamento temporário de várias embaixadas ocidentais devido ao risco de ataques. Isso afeta a todos, desde o parlamento da Ucrânia e as outras estruturas e órgãos estatais até os órgãos administrativos das regiões e municípios. Se a sirene tocar, vamos para o abrigo. E quando não há sirene, trabalhamos e prestamos serviços, completou. Bom, é importante a gente mencionar, Max, completando nessa matéria aqui, que o primeiro ataque foi feito da Ucrânia na Rússia, foi autorizado, segundo o New York Times, foi autorizado. O Biden autorizou a Ucrânia a utilizar esses mísseis de longa distância, de longo alcance contra a Rússia. Segundo a publicação, o sinal verde foi dado à Ucrânia para afirmar que os soldados... Segundo a publicação, o sinal verde foi dado à Ucrânia para afirmar que os soldados da Coreia do Norte estariam lutando ao lado da Rússia. Aí, por isso... esse sinal verde foi dado para o pessoal da Ucrânia, para o presidente Vladimir Zelensky atacar a Rússia. E a partir daí a Rússia contra-atacou a Ucrânia. Por que é que o Biden tomou uma atitude tão idiota dessa, justamente no final do mandato, de autorizar a Ucrânia a atacar a Rússia de forma tão veemente? Olha, a gente acompanhou o governo Biden, o governo americano, financiando, apoiando a Ucrânia para se defender. Você mora nos Estados Unidos, você mesmo tem conhecimento que os investimentos enviados para a Ucrânia foram de milhões. E até envio também, não só financeiro, mas envio de armamento. E também os países da OTAN, e ligado à OTAN, também dando esse suporte. O que chama a atenção é que, apesar de todo esse apoio, a Ucrânia precisa de fato se defender do ditador Putin. Porém, os países, se não colocar um fim nessa guerra, vai terminar falindo em razão de tanto investimento nessa guerra desnecessária, não digo a defesa da Ucrânia, mas da Rússia, colocando em risco até a economia do país que está financiando isso. Os Estados Unidos, enquanto eles poderiam estar guardando seu poderio de fogo, né, seus armamentos, que o custo para produzir armas e
e todo aparato de defesa não é barato e está gastando muito tempo já com a Ucrânia. Por que o Biden, com seu poder de fogo, não colocou o Putin na parede exigindo o fim da guerra? Exigindo que ele se colocasse no lugar dele, caso contrário, os Estados Unidos com outros países aliados iria para a guerra contra ele. Acredito que ele não ia ser louco dizer que não ia parar, né? Mas deixou o negócio fluir à vontade. Vamos fornecendo armas aqui a conta-gotas, vamos enviando dinheiro, vamos enviando aquilo que nós podemos enviar, inclusive esses mísseis que foram mandados, possivelmente já antecipadamente, assim, ó, vamos deixar você com esses mísseis, mas não use, apenas para saber que a Ucrânia tem. Agora, fechando o seu mandato, o Biden fala, não, agora você pode usar. Ou seja, é o que nós já comentou aqui, eu acredito que seja criar uma situação de conflito envolvendo o próximo presidente que terá que resolver um conflito autorizado aí pelo próprio Biden para que o Donald Trump possa resolver isso no futuro. Mas vamos aguardar para ver o que de fato aconteça no futuro em relação a tudo isso. Eu acho que era importante para a Rússia que os Estados Unidos não, que Biden vencesse, que a Kamala Harris vencesse as eleições e que essa guerra seja estendida por mais tempo, porque quanto mais tempo a guerra continua, mais financeiramente enfraquece os Estados Unidos, né? E enfraquecendo o maior poder mundial, financeiramente falando, quando tiver que houver algum ataque maior e juntar definitivamente a Rússia e a China contra os Estados Unidos e alguns outros países, of course, claro que o Irã e a Palestina, juntar para uma eventual guerra, os Estados Unidos vai estar financeiramente enfraquecido, ideologicamente enfraquecido e culturalmente enfraquecido, porque a guerra já começou há muito tempo, as pessoas ainda não perceberam. Essa guerra já vem há muitos anos, vem a guerra para poder enfraquecer a moral, enfraquecer a cultura e enfraquecer financeiramente os Estados Unidos, antes mesmo de haver um ataque direto, um ataque de fronteira direto dos Estados Unidos. Essa fraqueza moral que temos vivido nos últimos anos aqui nos Estados Unidos é o que maior tem prejudicado os países. Exatamente, quando eu mencionei sobre a questão do enfraquecimento financeiro, tem muito a ver com, eu já havia feito esse comentário aqui antes, continuar mantendo a guerra é continuar mantendo o financiamento. Continuar mantendo o financiamento na Ucrânia quer dizer que nós, pagadores de impostos americanos, temos que financiar essa guerra por mais tempo. Então não é interessante para os Estados Unidos que essa guerra continue, porque, ou somente interessante para quem é ideológico, como no caso o Biden e a Kamala Harris, para poder manter essa guerra. Porque os contribuintes americanos não aguentam mais pagar impostos para poder não ter esses impostos revertidos para o próprio país. Enquanto o país está em decadência, o país está padecendo, precisando de investimentos, precisando de mais condições de vida, a economia melhorar no país, o país está financiando. A gente já havia falado sobre isso antes aqui. A Ucrânia precisa lutar para se defender da Rússia? Sim. Mas não é melhor que exista uma forma de acabar com a guerra, ao invés de existir uma forma maior de financiar essa guerra? Né? Para os Estados Unidos é importante que essa guerra termine para que a gente possa voltar a crescer novamente. Então, a vitória de Donald Trump é muito importante para os Estados Unidos justamente por isso, porque eu tenho certeza de que, de alguma forma, essa guerra vai acabar e esses financiamentos sejam cessados para que tudo isso seja voltado de novo para o Estado americano, para os Estados Unidos, para o governo americano, para que a gente possa ter o país forte de novo, não só belicamente, financeiramente e também culturalmente. Quer completar? Na verdade, eu acho que o Biden não acabou essa guerra porque ele não consultou o seu grande amigo brasileiro, o Lula, né? O Lula falou na campanha que ele acabaria com essa guerra numa mesa tomando cerveja entre ele, Biden, e o Putin e o Zelensky, né? Ou seja, acho que o Biden só esqueceu de convidar o Lula para acabar essa guerra. Em vez dele pedir para Lula acabar a guerra, ele preferiu liberar agora para o conflito ser estendido e prejudicar aí o mandato do Donald Trump.
Mas vamos continuar aguardando o bom senso dos ditadores, apesar de serem loucos. Eu acho que ainda resta um pouquinho de juízo em relação ao Putin, né? O Lula vai acabar iria acabar com a guerra, assim como ele acabou com a fome há muitos anos atrás e vai acabar com a fome de novo. Eu não entendo. Isso aí. Não entendo como é que uma pessoa que já acabou com uma coisa uma vez vai ter que acabar de novo. E ele sempre tem uma forma fácil de resolver as coisas. A narrativa, né? Na narrativa, mas nunca resolve de forma efetiva.